Primeiro, obrigada também pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, assim, é um prazer estar aqui com essa galera e poder trocar uma ideia, assim, com um assunto tão atual, né? Estou tentando trazer para vocês hoje algo relevante, né? Que é um assunto pesado, assim, na informação em saúde para o prontuário, mas acho que vocês vão gostar aí da troca que a gente vai ter hoje. Bom, eu sou nutricionista de formação, né? Explicando rapidamente aí minha formação, minha trajetória e qualificação, mas nunca atuei na nutrição, me apaixonei pela saúde pública no final da faculdade, e aí eu busquei qualificação nessa área, né? Fiz residência em saúde coletiva na FRJ, fiz especialização em saúde da família pela UF, e quando eu terminei tanto a residência quanto a especialização que eu fiz ao mesmo tempo, eu fui trabalhar como gerente de uma unidade de saúde da família na Rocinha, né? Então foi um desafio assim gigante, né? Foi meu primeiro trabalho assim na saúde pública. E aí depois eu fui galgando, assim, trabalhei em duas OSs, trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde do Rio por 2 anos como coordenadora de informações gerenciais, e aí sempre enveredando muito para a área de informação, indicadores e prontuários eletrônicos, né? E aí no último ano, nos últimos, né, anos antes de eu, porque eu agora eu moro em São Paulo, né? Eu morei no Rio até 2019, e aí com a mudança de gestão, né, muitas coisas aconteceram, aí eu acabei decidindo um novo desafio, né, trabalhar no setor privado. Então, a PS no setor privado é algo novo, então eu acredito que o SUS inspira muito, né? Então eu vim muito com essa missão de poder contribuir um pouco com a experiência do SUS no setor privado. E aí eu mergulhei muito no desenvolvimento de produtos digitais, né? Tanto prontuário quanto aplicativo de paciente, que a gente no hospital, né, tem Squad, né, que eu vou explicar depois um pouquinho sobre metodologia ágil, sobre o que é Squad para vocês se apropriarem, que é uma coisa muito atual que está sendo utilizada hoje em dia para entrega de valor em curto espaço de tempo, né, de produtos digitais. E agora eu estou numa startup também trabalhando com desenvolvimento de produtos digitais, tanto do lado do paciente quanto do profissional. Então, um pouquinho da minha trajetória. E fiz mestrado também em saúde pública, né? Enquanto eu estava numa das OS que eu trabalhei, eu fiz o mestrado na Fiocruz. Bom, posso compartilhar aqui? Deixa eu puxar aqui. Tá vendo já? O pessoal tá vendo? Sim. Eu caí? Ok, tá ótimo. Tá. Já levei um susto aqui, achei que já tivesse caído. Tudo certo, Bom, Monique. bom, pessoal, para introduzir aqui, né, a gente tem uma noção do que a gente vai explorar aqui ao longo da nossa conversa, que eu tentei trazer, de fato, assim, algo bem atual e leve para a gente ter uma discussão rica, né? Então, eu trouxe algumas questões, assim, e pontos que a gente vai poder discutir. Tem muitas leis, portarias, documentos aí sobre informatização, né, sistemas e prontuários, mas eu trouxe um recorte temporal com os principais documentos, portarias, só para a gente ter uma noção, contextualizar, conceitos relevantes sobre esse tema, né, informação em saúde e saúde digital, e aspectos da informação em saúde e novas possibilidades para o SUS. Também vou falar um pouquinho sobre o SUS, mas bem sucinto, que vocês já estão dominando bastante o sistema, não vou entrar em detalhes, mas vou destacar aqui o que eu considero com a minha experiência e com o tempo que eu fiquei aí na saúde, dentro da saúde com os profissionais, em relação às limitações e potencialidades de prontuário do paciente. Aspectos influenciadores na qualidade do registro, que é algo que hoje a gente discute bastante, né, tanto para avaliação de indicadores e para coordenação do cuidado, e a utilização do prontuário eletrônico na PES. Então, eu trouxe um artigo bem interessante, está tudo uma referência, tá, no final, e bem atual, foi publicado agora em 2021, de uma revisão sistemática de vários artigos do mundo sobre a utilização de prontuários por profissionais da atenção primária à saúde. E aí ele traz assim bastante subsídios para a gente pensar em políticas, né, o que precisa evoluir em relação à utilização do prontuário e, consequentemente, qualidade do registro. Falar um pouco também do advento da pandemia, né, ação contundente para garantia de acesso com a saúde digital no Brasil e no mundo. Então, como é que a gente garante o acesso, a qualidade e a segurança do paciente através de ferramentas, né, e manobras aí que a gente precisa para garantir o cuidado do paciente nesse cenário.
Iniciativas e ferramentas de apoio construídas para gestores e equipes de saúde, que é um pouquinho do trabalho que a gente faz hoje, aí para Campo Grande, de apoiar através de informações que a gente consegue mapear da base da SUS, que a gente transforma isso de uma forma automatizada em relatórios, em ferramentas de apoio, tá? Que hoje eu sei que vocês sofrem bastante com planilhas manuais e Excel, né, para poder ter acesso a essas informações. Então, é muita coisa manual ainda que vocês precisam fazer. Bom, aí eu trouxe aqui uma reflexão, tá? A gente não é para responder agora, então, assim, ao longo da apresentação, a gente vai, né, vendo alguns pontos, vocês podem me interromper a qualquer momento, né? Senão eu acho que eu caio aqui e ninguém está me ouvindo, mas vocês podem me interromper e trocar também o que vocês entendem. E aí, assim, a questão que eu trouxe é o que você solicitaria, primeiro, se você pudesse participar da construção de um prontuário eletrônico na perspectiva da atenção primária à saúde. Então, assim, fica aí, não é para responder agora, mas fica essa reflexão para a gente, no final, falar um pouquinho sobre isso. Se tivessem aí o poder de participar da construção desse sistema, né? O que vocês solicitariam primeiro? O que seria prioritário aí para a gente ter um prontuário qualificado para a PS? Bom, aqui eu começo, gente, a falar um pouquinho bem rápido, tá? Conceitualmente, o que é sistema de informação em saúde, depois o que é prontuário. Porque às vezes tem uma certa confusão, né, quando as pessoas descrevem, né, o que é o sistema de informação e o prontuário. Sistema de informação, aqui na perspectiva de Mari, que é um autor que eu gosto muito e que eu acho que se aproxima, né, do conceito aí que me agrada, assim, em relação ao sistema de informação, é que ele pode ser conceituado, né, como um conjunto de componentes interrelacionados que coletam, processam, armazenam, distribuem informação para apoiar o processo de tomada de decisão e auxiliar no controle das organizações de saúde. Bem sucinto, mas bem cirúrgico, assim. Porque hoje a gente tem diversos sistemas, né? O Sinan, Sinasc, Sim. A gente, há um tempo atrás, tem muita gente que gosta, né, do GIL, era um sistema bem lá do início mesmo, da utilização de sistemas informatizados, né, que era possível cadastrar os usuários, ter informações de saúde que migravam para outros sistemas, né? Depois isso foi evoluindo, né, com prontuários, determinados estados decidiram por prontuários próprios e outros sistemas. Então, o prontuário ele faz parte do sistema de informação, que engloba diversos sistemas que, de fato, são fragmentados, né, que foram desenvolvidos para determinado fim. Sinasc para nascimento, Sim para mortalidade, Sinan para notificação de agravos e por aí vai. Tá, mas no final das contas, o que a gente quer? Que esse sistema ele seja um redutor de incertezas, que eu tenha informações fidedignas, que eu consiga correlacionar e entender a trajetória do usuário, né? E de forma fragmentada fica muito mais difícil quando a gente fala em relacionamento de bases, né? Ter uma chave única, conseguir mapear tudo o que esse paciente e esse usuário está fazendo. Desculpa, gente, às vezes eu uso paciente que eu estou ainda com viagem do hospital, mas né, que o usuário tem aí na sua trajetória. E também ser um instrumento para nortear focos prioritários. Então, a partir da análise desses dados, eu vou ter um direcionamento, o que eu vou priorizar para ações, né, em políticas públicas. E o prontuário? O prontuário, considerando aí os avanços tecnológicos, né, e a necessidade cada vez maior de melhorar a comunicação e informação na área da saúde, o prontuário ele vem com uma potente ferramenta de registro dos dados clínicos e cadastrais dos usuários, ampliando a possibilidade do monitoramento de casos e criando subsídios aí para o planejamento, monitoramento, avaliação e tomada de decisão, né, por Bezerra, nesse conceito. Então, o prontuário ele faz parte, né, ele é um sistema de informação. E o que ele não é? Ele não pode ser considerado uma ferramenta burocrática de registro, porque muitas vezes a gente enfrenta resistências, né, de profissionais que, vou ter que preencher isso aqui, é mais uma coisa para fazer, para que eu vou fazer isso? Né? E é porque, de fato, muitas vezes temos sistemas que não facilitam, né, o dia a dia, e a gente não tem como ter uma devolutiva do que está sendo registrado. Então, um sistema bom mesmo, assim, quando a gente pensa, né, o que é o sistema completo, né, a gente que conhece, né, sistemas próprios, o SUS, ele tem que subsidiar a coordenação do cuidado, a avaliação de resultados e a efetividade das ações em saúde. Então, tudo que eu registro, eu tenho que depois conseguir resgatar essas informações, né, porque no caso aqui eu trouxe
essa pirâmide aqui, que na verdade são dados que estão lá espalhados no banco de dados, vários números, eu preciso organizar esses números para que isso, de fato, se concretize como uma informação, né, estruturada. E a partir disso, eu consiga analisar, entender se as ações estão sendo efetivas, o que eu vou ter que priorizar, né, de ação de acordo com o que eu estou analisando. E é uma potente para o aumento do tempo de qualidade profissional com o usuário. Por quê? Se o sistema ele é muito engessado, ele tem muitas telas, muitas abas, ele acaba confundindo, né, muito ali o profissional no dia a dia, ele não ajuda, não facilita. Então, o profissional acaba perdendo muito tempo ali tendo que registrar, ao invés de ter um tempo ali de qualidade, né? Então, os sistemas que têm sido pensados é muito para facilitar esse contato com o usuário e apoiar o profissional tanto em tomada de decisão, também em análise e coordenação do cuidado desses usuários. Tá? Então, esse prontuário ele precisa ter toda essa lógica, né, de um atendimento de ponta a ponta, desde a agenda, que contemple consultas presenciais e digitais, que hoje está bem maior, né, que o número de consultas presenciais, né, evidente pelo cenário atual que a gente está vivendo, e que eu consiga depois resgatar, fazer uma gestão do cuidado, consiga ter listas nominais, que subsidiem os profissionais ali no dia a dia, tá? Então, assim, dentro desses conceitos, né, a gente vai conseguir direcionar e entender quais são as ações, né, que são necessárias, pensando em todas as políticas e tudo que já foi pensado aí, e agora, né, que o Ministério tem algumas ações pensando na interoperabilidade, na integração dessas informações. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me sinalizar, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe bem rápido, tá? Não vou ficar detalhando, mas o que eu achei mais interessante assim das políticas e leis dentro do contexto que a gente está conversando aqui é para trazer para vocês. Então, começando aqui em 2007, né? Depois eu dou um pulo para 2017. Mas pensando aqui, né, que nessa resolução do Conselho Federal de Medicina, né, aprovação das normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel de informação e a troca de informação identificada em saúde. Ou seja, depois de 20 anos, já possível eu eliminar aquele papel. Isso aqui, essa resolução, ela fortalece, né, de fato, a informatização e o uso de prontuários eletrônicos. E aí depois a gente vai ver que tem uma diferença de digitalização para saúde digital, né, para consulta digital, e que a saúde digital também é bem ampla. Não é simplesmente ter uma consulta de vídeo e chat, assim, ela engloba diversos pontos de atenção, né, o fluxo todo do paciente, desde o agendamento até... Eu já estou adiantando aqui uma parte, né, mas é importante depois para a gente fazer o link. Até o plano de cuidado, recebimento de documentos com assinatura digital. Então, tem diferenças nesses conceitos, mas aqui ele inicia essa visão, né, de informatizar aí as unidades de saúde. Essa resolução aqui de junho de 2017 aprova o documento da Estratégia de Saúde para o Brasil, a gente vai ver um pouquinho também sobre isso, e alinha as diretrizes e princípios do SUS e a política brasileira de governo eletrônico. Propõe uma visão de saúde digital e descreve mecanismos contributivos para a incorporação ao SUS. Ou seja, tem muitos documentos, muitas iniciativas, né, em relação à consulta digital, à informatização, e essa estratégia saúde, né, pensando também em integração de informações, interoperabilidade, meio que consolida muitos desses documentos, né, e direciona como as ações vão ser avançadas aí nesse tempo, até 2028, né? Aqui a lei, né, 13.989, de 15 de abril de 2020, dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada aí pelo coronavírus. E aí a gente tem as outras de 2020, que institui aqui a Rede Nacional de Dados em Saúde, e aí vai consolidando e cada vez mais evoluindo esse conceito, né, do que é a integração, do que a gente precisa para ter um banco único, para de fato ter a trajetória
do usuário em todos os níveis, seja no público ou privado. Então, aqui, nessa portaria, deixa claro, não é só o público, né? Eu preciso de dados da ANS, eu preciso de dados de laboratórios, sejam eles privados, né, ou não. Então, é um âmbito muito maior, né, do que só pensar na saúde pública e num nível só de atenção. E aqui, por fim, para tudo isso acontecer, precisa ter investimento, né? Então, essa portaria fala aqui da atenção básica, mas é a informatização das equipes de saúde da família um incentivo, um investimento, para que, de fato, todas as unidades de saúde, todos os municípios, tenham condições, assim, de evoluir para esse nível. Bom, visto isso, né, das portarias, isso aqui é uma figura que eu gosto que está meio embaçada, assim, mas dá para a gente ver a dimensão de tudo que tem que estar integrado aqui, para que essa rede se conecte como um todo, né? Então, essa rede nacional aqui de dados tem uma missão de conectar todos os atores do país, né, num conceito de plataforma nacional de inovação, informação e serviços digitais de saúde. Então, é algo bem inovador mesmo e ousado, né? Porque você pensa que informações de diversos sistemas têm que estar padronizadas, integradas e seguras, né? Pensando também em LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, existe todo um estudo e uma construção complexa para que isso aqui, essa roda, gire, né? E as informações sejam disponibilizadas de forma segura. Então, aqui desde gestão de unidades de saúde, operadoras, saúde populacional, que no mundo corporativo também é chamado de saúde populacional, urgência, emergência, gestores, farmácias, laboratórios, então tudo isso aqui vai ter que estar dentro de leis e protocolos para que essas informações sejam todas integradas. Então, aqui eu trago um pouquinho só dos princípios, né, do que essa rede está pensando, e aqui vinculado ao Conect SUS. Então, existe um princípio da governança, né? Então, vem desde lá da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, que traz conceitos e princípios de arquitetura, toda uma questão de infraestrutura que a gente precisa ter, né, então a equipe de TI fortemente atuando para dar base para isso tudo acontecer. Né? Então, a estratégia de saúde digital, gerenciamento de riscos, comunicação, né? Faz um link legal também com a aula da Maria Alice de ontem, porque para ter uma comunicação efetiva, a gente precisa de ferramentas para isso, né? Que seja, a gente tem meios, né? WhatsApp, e-mail, mas precisa de algo oficial. Monitoramento e avaliação. A parte de que informatiza a APS, então precisa de investimento, capacitação de recursos humanos precisa de treinamento, não é simples, né? Tem todo um protocolo, existem bastante documentos hoje, né? Eu trouxe alguns nas referências, ajudando e orientando os profissionais como fazer essas consultas digitais, né? O que contempla o atendimento digital. Precisa ter conectividade, que também está linkado aqui com o investimento. Uma plataforma que garanta arquitetura de dados, LGPD, então tem que ter profissionais aqui que dominem bem esses conceitos, que são coisas que estão ainda se estruturando, né, se consolidando. Bom, Data Lake, que é uma base única de dados, então vocês imaginem a dimensão que é isso, né? Então a pretensão aí é que até 2028 isso esteja redondo funcionando. E aqui, por fim, a expansão dos serviços integrados da rede, que considera testado, médico digital, carteira de vacinação, prescrição eletrônica e regulação ambulatorial. Bom, agora entrando um pouquinho aqui no ESUS, né? Assim, o ESUS, que é o prontuário hoje, né, oficial, na verdade é o PEC, né, prontuário eletrônico do paciente. O ESUS é uma estratégia de uniformizar realmente essa ferramenta, né, e facilitar também a integração dessas informações. Tinha uma proposta forte no início de interoperabilidade, né, mas acho que tem muitas coisas ainda a avançar.
E aí, assim, o que a gente enxerga como potencialidade? É uma ferramenta sem custo direto, né? Tem um custo indireto de infra, de informatização, suporte, mas é um custo baixo, né? Prontuário único, então é uma facilidade, né, a gente ter o mesmo sistema em vários municípios e estados. É fácil, é uma fácil usabilidade, não é muito complexo, o profissional não tem tantas abas, né, é uma coisa bem intuitiva. Fomenta incentivos e investimentos para a informatização das unidades de saúde. Agora, limitações. E aí, quando a gente entra nas limitações, a gente vê como, de fato, assim, a gente precisa evoluir bastante com o sistema, né? Então, pensando em integração, falta de alertas, por exemplo, como eu falei, né? O profissional registra as informações e o que poderia ajudar ali no dia a dia? Eu registrei esse CID, essa medicação, né? Existe todo um protocolo, né, para essa questão dos alertas, emite um alerta. Ou é uma gestante, está na sua terceira consulta, não tem a solicitação do exame protocolar, emite um alerta. Então, isso seria muito interessante, né? Isso ajudaria bastante também o profissional na tomada de decisão. Fragmentação de informações, porque hoje a gente continua com muitos sistemas paralelos. Qualidade do registro, que impacta muito nos resultados dos indicadores, a gente não consegue ter uma noção real, né, dos nossos resultados. Validações, detalhamento de relatórios. A gente estava discutindo, até com o Vanessa, com o pessoal do nosso time, sobre os indicadores do Previn, né? A gente tem a base do ESUS, né? A gente tem o apoio do pessoal da Agetec que envia essa base, a gente importa no nosso servidor, tem toda uma criptografia por trás, e a gente vai mapeando as tabelas, porque a gente não tem dicionário de dados, né? Então a gente fica no escuro. Então vamos ver essa tabela aqui de atendimento, vamos, né, explorar para ver o que a gente consegue de informação e vamos calcular os indicadores de acordo com as fichas de qualificação. A gente tem 7 indicadores, né, no Previn. Só que aí, quando a gente extraiu, né, a gente conseguiu calcular, quando a gente foi comparar com o resultado do que está lá no e-gestor, a gente viu diferenças. E aí tem indicadores, por exemplo, vou pegar o de gestante, né, que o denominador ele pode vir da base do ESUS ou pode vir do Sinais. Quando a gente vê que o indicador está vindo o denominador dos sinais, que ele não manda a lista nominal, né? Eu não consigo extrair. E aí, para a gente validar, tentar descobrir, né, meio que trabalho de formiguinha mesmo, de investigador, a gente fica meio no escuro. Então, a gente está fazendo um relatório, para mandar para o Ministério, para ter um apoio, né, uma API que seja, que é um integrador, né, direto com a base, que decifra esse banco para a gente conseguir evoluir e ajudar a captar esses resultados mensalmente, porque chega no que é quadrimestral, né? O último foi setembro, outubro, novembro e dezembro, você já vê o resultado fechado, né? Então, para acompanhar, que ações eu posso fazer para melhorar ali o resultado e, de fato, atingir a meta, né? Porque sem essa visibilidade fica muito mais difícil atingir metas. Então, a gente está trabalhando com a equipe para tentar ajudar nesse sentido. Customizações, bem limitado, porque se é um prontuário único para todos os estados e municípios, se eu tiver alguma especificidade no meu município e eu quiser uma customização, criar um campo específico para cadastro, é muito difícil isso acontecer. Então, a gente fica ali limitado, se a gente quiser customizar algo específico. Código-fonte do sistema, a gente também fica limitado, porque a gente não tem acesso, mas, como eu falei, a gente está explorando e vendo o que a gente consegue mapear no banco. A migração de dados clínicos, isso a gente sofreu muito no Rio, né, na época que eu estava lá, porque os prontuários próprios não conseguiram, né, na verdade não é que não conseguiram, mas não tinha como os dados já registrados nos prontuários próprios migrarem, né, para o ESUS. Então, a gente teve um problema, não de perda de informação, né, porque isso ficou registrado no banco, mas de resgatar o histórico desses pacientes para ter a continuidade do cuidado. Então, foi um ponto de dor, assim, bem forte na época da mudança aí de prontuário próprio para a SUS. CMS, que a gente sabe que é um campo bem complicado, né,
porque tem duplicidades, né? Não é uma chave forte. E aí, quando a gente fala de unificação das informações, a gente fala de ficha inválida. Quando a gente olha para o CNS, é um ponto crítico. Validação dessas fichas, né, conforme eu falei, dicionário de dados, porque a gente não tem dicionário de dados hoje, que ajude a gente a explorar mais esse banco. Indicadores e relatórios para a coordenação do cuidado. Um dos indicadores do Previne, que é solicitação, né, realização do exame, né, de HIV e VDRL. No relatório operacional de gestantes, pelo que eu vi, a gente só tem VDRL, a gente não tem HIV, então a gente precisa encontrar no banco. Então, os relatórios que a gente tem hoje no PEC são limitados, né? A gente consegue ir até um ponto. Bom, aí a gente no final troca um pouquinho sobre essas questões, mas são pontos aí que a gente tem que ter de alerta para a evolução desse sistema. E aí, entrando na qualidade do registro, assim, como a qualidade, né, do que a gente está registrando no sistema impacta aqui em tantos pontos, né, assim, porque eu preciso ter exatidão tanto para calcular os indicadores, coordenação do cuidado, né, para eu resgatar essas informações depois. A qualidade também impacta na legalidade dos dados e, consequentemente, validade, coerência e consistência, importância e a relevância, a integridade e completude, porque se eu não estou registrando no campo estruturado, mas sim no campo livre, eu não vou conseguir, né, resgatar essa informação, ou vou, mas é muito difícil, né, mapear todas as formas de escrita para determinado dado. Disponibilidade, acessibilidade e um detalhamento, né? Quando a gente fala granularidade, é isso. Por exemplo, preciso ver todos os exames que a gestante está realizando, né, ou está sendo solicitado. E aí eu preciso acessar o banco de dados hoje para isso, né? No relatório a gente tem essa limitação. E aí, fazendo um link com a questão da qualidade do registro, eu trouxe esse artigo que eu achei assim, sensacional, ele é muito atual, ele foi publicado em 2021, da revista BMC, e aí ele traz uma revisão sistemática de vários artigos do mundo sobre a utilização dos prontuários, né, os fatores que influenciam, e, consequentemente, a qualidade desse registro, tá? E aí, o que foi achado? Assim, eles mapearam mais de 1000 artigos aí no mundo sobre isso, e foram a utilização de prontuário na atenção primária, tá? E aí eles foram depois, né, por critério de seleção, eliminando e chegaram num número menor. Mas o que saiu? De principais fatores aqui que limitam o uso do sistema, né, pelos profissionais da EPS. Primeiro aqui, o desconhecimento sobre a funcionalidade do sistema, ou seja, eu tenho várias abas, vários relatórios, eu não sei, não conheço todos, então pode ter algo escondido lá que é super relevante, mas eu não sei, ninguém me ensinou, então tá lá, não vou usar. Disponibilidade limitada do médico para atender, para aprender mais sobre o registro, ou seja, ele está tão atolado ali no dia a dia que ele faz um registro rápido e não explora outras funcionalidades. Um hábito na conclusão de tarefas clínicas, com sucesso aí usando apenas os recursos básicos, ou seja, registra tudo em campo livre, está tudo aqui, está ótimo, e não entende de fato assim, como essa devolutiva, né, poderia vir, né, não consegue enxergar isso além. Objetivos organizacionais orientados para negócios e não para o usuário. Falta de treinamento, limitada disponibilidade de recursos, né, não tem investimento, e falta de tempo mesmo, né? O dia a dia dele de trabalho acaba não tendo tempo de registrar nos campos adequados. E aqui como fator positivo para o uso, a motivação do profissional, a satisfação do usuário, né, quando que ele está registrando ali no dia a dia, na coordenação do cuidado, isso demonstra uma satisfação do usuário. A experiência com o registro, experiências anteriores, né, que eles já têm usado outros prontuários, isso também influencia. Oi? Alguém falou? Não, tá. O gênero, assim, as mulheres usam mais, né, tem mais essa, pelo que está aqui no artigo, né, essa prática. Percepção do profissional, planejamento para mudanças em funções e processos de trabalho, então isso também é um impacto positivo para a utilização e qualificação do registro. Cuidado coordenado em equipe, suporte técnico adequado, treinamento, né? Então, assim, deu um problema, não tenho um feedback, desisto de usar.
né? Eu não vou mais usar esse campo. Compartilhamento de recursos, sistema integrado, né? Ou seja, eu consigo ver o usuário que passou na UPA, no hospital, consigo ver todas essas informações no único sistema. Isso é um ponto bem positivo, né? É óbvio, né? Conseguir ver tudo isso no único sistema é um sonho. Incentivos financeiros e políticas para aumentar o uso. Então, aqui nessa figura, ele traz meio que todas as escalas aqui, né, para ter, de fato, uma utilização, uma qualificação do registro efetiva, né? Então, tem que ter tecnologia, pessoas treinadas, motivadas, uma organização dessas informações, recursos, investimentos e políticas que orientem e direcionem ali a utilização de sistemas e a qualificação de registro. Tá? Depois vocês leem, tá na referência, achei muito, muito interessante. E aí, entrando aqui no conceito de saúde digital, falei um pouco aqui sobre a telesaúde, mas, como eu falei anteriormente, é muito mais amplo que só uma consulta por vídeo chat, né? Contempla vários pontos do atendimento de atenção do paciente, desde o agendamento, eu consegui fazer esse agendamento à distância, eu consegui ter os meus documentos com assinatura digital, né, válidos, ter uma orientação, que aí também se fala muito em internet das coisas, inteligência artificial para isso, né, que é algo que também está sendo considerado nessa estratégia do Ministério. E isso traz uma devolutiva, um ganho de valor ali, né, e o acesso para o usuário assim, impressionante, porque se eu consigo mapear ali quais as farmácias próximas, né, estou falando muito, sendo muito avançada, né, mas é algo que está sendo discutido também no Ministério sobre isso. Então, se eu consigo mapear ali as farmácias mais próximas, os valores dos medicamentos, então, será que isso ali não potencializa, né, aquele atendimento e o resultado, né, dessa ação em saúde? E, né, no final das contas, é a qualidade do atendimento e melhora nos indicadores de saúde, né? Então, tudo que a gente precisa está orquestrado ali, né, desde o agendamento, o atendimento, né, que seja em algum momento pelo WhatsApp, mas que eu receba os meus documentos por e-mail, eu consiga ir na farmácia mais próxima e comprar aquele medicamento, né, um valor acessível. Então, tudo isso está no conceito de saúde digital. E aí a telesaúde, ela é um componente, tá, dessa estratégia de saúde digital para o Brasil, que tem como finalidade a expansão e a melhoria da rede de serviço, sobretudo da atenção primária, tá? E nos demais níveis de atenção também. E aí, quais os princípios destacados, né, nesse conceito? Transpor barreiras socioeconômicas, culturais e, sobretudo, geográficas, para que os serviços e as informações de saúde cheguem a toda a população. Vou beber só uma aguinha, gente, peraí. Aqui a maior satisfação do usuário, maior qualidade do cuidado e menor custo para o SUS, porque o gasto em saúde, assim, com desperdícios, né, erros de tratamento ou a falta do acesso do paciente que faz com que ele tenha um agravamento e vá para um hospital para uma internação é absurdo. Então, quando existe uma rede integrada e sistemas que apoiam ali de uma forma unificada, né, o profissional ali na tomada de decisão, na escolha do tratamento, isso tem uma eficiência, né, uma economia absurda, né? Então, existe um estudo também que mostra isso, né? Quantos bilhões de economia que eles chamam de saving, né, são considerados aí quando você tem um sistema, né, robusto que pode apoiar nisso. Então, o sistema influencia diretamente também na eficiência. Atender os princípios básicos da qualidade do cuidado de saúde, que seja segura, principalmente, né, LGPD está aí para isso também, oportuna, efetiva, eficiente, equitativa e centrada no paciente, reduzir filas de espera, reduzir tempo para atendimento ou diagnóstico especializado e evitar o deslocamento desnecessário do paciente para o profissional de saúde. Então, agora mais do que nunca, né, isso é muito importante. E aí, algumas iniciativas aí do Ministério, né? Tem uma delas aí, o consultório virtual, que de junho a dezembro de 2020 já gerou mais de 25 mil atendimentos, 13 mil prescrições simples, 5 mil prescrições médicas, e por aí vai, né? Então, o que é esse sistema? Eu consigo validar o documento, seja uma receita, um atestado,
pela assinatura digital. Então, tem o site do ITI, que é o Instituto de Tecnologia e Informação, se eu não me engano, que ele valida essas assinaturas digitais. Então, o profissional envia, valida, e ele pode enviar por e-mail, né, por outros meios aí de comunicação com o paciente. Então, isso garante uma parte aí do atendimento digital, né, importante, para que o paciente consiga ter seu plano de cuidado efetivo. Um outro, que aí é do lado do paciente, é o DigiSUS, né? Esse aplicativo, eu baixei o meu aqui, me cadastrei, porque ele puxa dados do CadWeb, né? Mas como eu não tive atendimento, eu acredito que... Eu não lembro se eu tive atendimento, acho que não. Aí não puxou dados de consultas, exames, resultados de exames, né, que ele tem, vacinas. E esse aplicativo é novo, né? Uma ferramenta aí de acesso para que os usuários do Sistema Único de Saúde acompanhem o seu histórico na saúde pública. Então, após um breve cadastro, é possível ter acesso à carteira digital de vacina, informações sobre consultas agendadas, endereço de estabelecimento de saúde e por aí vai. Então, são iniciativas interessantes aí que estão acontecendo, né? Acho que precisa muito de validação, de evolução, mas está acontecendo. Bom, está acabando, gente. Como é que está meu horário aí? Deixa eu ver aqui. Tem mais 20 minutos, né? Bom, aqui eu trouxe... Oi? Tá tranquilo. Tá, beleza. Então, aqui eu trouxe alguns documentos assim que eu achei também bem legal sobre a saúde digital no mundo, né? Por exemplo, aqui tem a referência lá nas referências, é um artigo que fala da Alemanha, que não é digital friendly, não era, né? Digital friendly que chama, que não tinha muita afinidade aí por produtos digitais, então, mas tiveram que correr também para desenvolver aplicativos e tá aí na crista da onda com isso. Só que o que acontece com isso também? Vários aplicativos surgem, né? Tem mais de 10 mil aí aplicativos rolando, seja para avaliação de saúde mental, condições de saúde, e aí precisa ter também uma auditoria, né, em cima disso, porque como mexe com, né, avaliações aí de saúde, isso também pode prejudicar o paciente, então é algo sensível, né, e como está crescendo muito rápido, tem que ser avaliado, né, não é algo que a gente tem que minimizar. Aqui também tem um documento da OMS aí de 2019 que fala sobre as intervenções de saúde digital, né? O que está rolando, e aí esse documento aqui eu também achei bem grande, assim, mas ele traz conteúdos bem relevantes, aí também tem coisas muito técnicas, assim, de infraestrutura, de questão de arquitetura, de dados, para que a integração dessas informações elas funcionem, né, e tem diretrizes para a consulta digital. Então, achei bem legal, aí eu trouxe para compartilhar com vocês, que aí é bem na perspectiva do mundo, né? Esses dois aqui são da OMS. Bom, aí entrou na parte bem legal também, que aí vai muito, que eu amo fazer, assim, que é trabalhar pensando no valor que a gente pode oferecer, né, para o dia a dia das equipes. Então, a gente chegou com uma equipe aí, a Vanessa está com a gente, né, muito ajuda, assim, sensacional no dia a dia, trazendo também muito das necessidades e dores aí de vocês. Temos dois analistas, um é estatístico, o outro é da programação, e temos mais dois programadores. Então, essa equipe hoje, ela entende, né, ali a necessidade, a gente, através do banco da SUS, tá? Que a gente usa tudo através do banco da SUS. A gente mapeia informações que são importantes e gera ferramentas que possam apoiar. E aí, quando eu falei da metodologia ágil, é porque no mundo digital hoje, a metodologia ágil ela tem sido muito relevante, assim, né, para entrega de valor, porque antigamente, assim, as pessoas ficavam, das startups também, tá? Um ano construindo um produto sem entender as dores de quem usa, né, a ferramenta, e aí depois de um ano entregavam, não, isso não faz sentido, né? O usuário final ali pegava aquilo, mas isso aqui não me atende, isso não serve para mim. Por quê? Não teve essa integração, essa comunicação que precisa ser muito alinhada ali no dia a dia, para que de fato a gente entenda as dores, né, o que vocês precisam e a gente consiga gerar valor com ferramentas.
Então, a gente tem reuniões semanais, toda terça e quinta, que a gente faz pequenas entregas, né? Vamos subir um relatório de gestantes, agora a gente está com os indicadores do Previne, né? Vamos subir esse relatório de indicadores numa ferramenta com dashboard, que a gente consiga visualizar ali os dados, e vamos validar. E aí, quando entra na parte da validação, que às vezes demora um pouquinho mais, né? Porque é complexo e a gente precisa dar uma explorada. Mas o que a gente hoje tem oferecido, assim, que está piloto, né? Que com um tempo a gente pode ir compartilhando com as demais. É uma plataforma de coordenação do cuidado digital, Care Gaps, que são gaps de cuidado, por exemplo, eu preciso fazer esse exame dentro do protocolo da gestante. Não fiz. Então, isso, um alerta, né, que é aquilo que eu falei lá que o prontuário deveria ter. E aí eu consigo priorizar, né? Porque aí, através de algumas características, eu vou ter uma estratificação de risco. Essa gestante tem essas e essas características, ela é risco vermelho. Isso tem que ser criado, tá? Isso ainda não existe, a gente tem as listas nominais, mas a gente ainda está mapeando os exames, porque está bem difícil encontrar todos os exames que a gente precisa, mas a partir do momento que a gente tiver isso, a gente consegue criar aí um score de risco para conseguir priorizar. Então, essas gestantes que estão aqui na minha lista, essa aqui está bem crítica, vou fazer um contato digital, né? Ela está 3 meses sem vir aqui na clínica, eu preciso que ela venha, então eu vou fazer um contato digital. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona essa plataforma, que está em validação aí, já em produção, mas em validação, um piloto aí na unidade de Vida Nova. O painel de produtividade, que também importa dados da base da SUS, e aí eu consigo visualizar, fazer filtros por unidade, por equipe, tanto de total de cadastrados, quanto os hipertensos, diabéticos e quantas pessoas foram atendidas. A gente tem uma base de janeiro de 2020 até janeiro de 2021. A gente está para receber uma nova para atualizar até março. Tá? Mas os dados que eu vou mostrar para vocês já são dados reais. Painel de indicadores, que a gente está agora trabalhando com os indicadores do Previne, validando, né? E aí, se tudo der certo, tem um acompanhamento mensal desses dados. E o dicionário de dados da SUS que a gente está construindo. Através desse mapeamento, a gente vai ter uma documentação que mostre onde está cada informação em cada tabela, que são milhares de tabelas. A gente tem que ir filtrando e ver dentro da base, né, do banco da SUS quais as tabelas que são relevantes para nós. Bom, começando aqui pela plataforma, né, quais são as principais funcionalidades? Controle de agenda do profissional para contato digital. Isso aqui não é para substituir a SUS, tá, gente? A gente reforça muito que precisa registrar tudo no SUS. Tanto parte de dados clínicos, todo o cadastro, tudo no SUS. Porque a gente vai precisar disso para importar, sabe? Depois que a gente tem esses dados no SUS, se não tiver registrado lá, a gente vai ter uma diferença. O total de gestantes aqui não é o que eu tenho no SUS, né? Se não tiver registrado lá. Então, a gente precisa disso. Mas esse contato digital, eu preciso ligar para a Maria vir aqui na unidade amanhã, porque ela está 3 meses sem vir na unidade. Eu consigo registrar isso, né? Que eu fiz o contato com a Maria e que ela vai me retornar daqui a 5 dias, tá? Essas listas nominais, que a gente considera hoje gestantes, hipertensos e diabéticos, pesquisa por paciente, a gente consegue pesquisar aí por unidade, equipe, os pacientes que eu tenho nessas linhas de cuidado. Aí essa parte aqui da direita é algo que está em construção, tá? A gente está avaliando isso ainda, a possibilidade de ter um app para o usuário também poder fazer esse contato digital, porque hoje é um telefone, né que acaba usando o telefone, algumas unidades tem o telefone próprio, né, outras no celular, e faz o contato com o usuário. Mas se a gente tiver um app futuramente, isso facilitaria, porque aí o usuário do app manda uma mensagem, a gente pode também pensar no chatbot, e aí na plataforma o profissional faz esse contato. Então, a gente está com essa ideia aí mais para frente, tá? Notificação via o app, envio de alertas para comunicação efetiva com o paciente, informações das unidades e equipe de saúde
pensando aí no onde será atendido, né? Qual é a minha unidade mais próxima. Interação direta com a equipe de saúde para a continuidade do cuidado e o histórico de contatos realizados com o paciente. Gente, se não estiver claro, podem me perguntar. Mas isso aqui é efetivamente para o contato digital, para eu fazer uma ligação, fazer um contato com pacientes que estão há bastante tempo sem vir à unidade, ou que são casos críticos que eu preciso monitorar e coordenar o cuidado. Tá? Aí eu vou mostrar as telas que eu acho que vai ficar mais fácil. Essa aqui é a tela de login, então o profissional coloca aqui o seu CPF. Pela base da SUS, a gente já identifica quais as unidades que eles estão vinculados, porque no caso do NASF, por exemplo, pode estar vinculado a mais de uma unidade, né? Aí ele coloca uma senha e pronto. Isso aqui é a tela principal aí. Esses dados são reais, a gente está vendo aqui de todas as unidades. Então aqui a gente tem total de diabetes, hipertensos e gestantes através do CID, tá? Que a gente capta esses pacientes. E isso é até janeiro, conforme eu falei. Quando a gente receber uma nova base, a gente atualiza esse número. Importa que a base da SUS atualize, tá? E aí, quais são as funcionalidades? Se eu clicar aqui em diabetes, por exemplo, ele vai abrir uma lista nominal. Na verdade, não está aqui, mas eu posso clicar direto aqui em atendimentos e eu vejo essa ficha aqui, é um teste que a gente fez, tá? É uma ficha que me permite colocar que eu fiz um contato digital, falei com a dona Maria, pedi para ela voltar na unidade tal dia. E aí eu consigo filtrar aqui, ao retorno da dona Maria, o próximo contato vai ser dia 31, para lembrar que eu tenho que falar com a dona Maria dia 31, tá? E ajudar vocês aí a monitorar. E também, futuramente, tentar eliminar um pouco aí o Excel nessas planilhas paralelas, que aí a gente está na missão de tentar mapear os exames e tudo que vocês precisam para isso. Aqui eu consigo fazer uma pesquisa de paciente, por CPF, por nome, unidade, equipe, e a linha de cuidado aqui eu tenho gestante, diabético, hipertenso. Bom, essa foi a plataforma, tá? Essa é a plataforma do cuidado digital, que a gente já está no piloto. A outra que eu vou entrar agora aqui é uma plataforma de produtividade, né? Painel de produtividade e indicadores. Então, aqui a gente consegue visualizar, por esses cenários que a gente foi criando, os números, né? Eu consigo ver aqui, deixa eu ver o próximo. Por exemplo, aqui eu tenho um filtro de unidade, aí eu posso elencar a unidade que eu quero, a equipe, qual é o grupo que eu quero avaliar. E aí, como eu não filtrei nada, ele está me trazendo toda a população da base do SUS. Então, tem 910 mil pessoas aí até esse período cadastradas. E aí a gente sabe que tem uma questão de duplicidade, tem várias coisas para validar, né? A gente também está com essa missão de trazer uma lista de duplicidade para ajudar aí a qualificar o registro. Uma das coisas que a gente quer tentar com o Ministério, não sei se a gente vai conseguir, era tentar integrar algumas informações, né? Assim, se a gente, por exemplo, tem aqui uma lista de duplicados, será que se a gente fizesse uma limpeza, a gente já não conseguiria automatizar isso, né, direto para a SUS, para vocês não terem que fazer um trabalho manual de entrar lá na SUS e ir um por um? Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. E aqui do lado direito, ele traz todos os hipertensos pelo CID, diabéticos e aqui também, né, trouxe oncológico e mulheres grávidas. E eu tenho aqui o total de atendimentos realizados em 1000 de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Tá? Aí tem outros cenários aqui que eu não abri, mas a gente pode explorar depois, mas que traz produtividade padronizada por carga horária, que tem profissional que está 20 horas, outros 40, né? Então a gente consegue dar uma explorada. Então vocês veem quanta coisa a gente consegue fazer com acesso à base, né? Relatórios que a gente não conseguiria através da SUS, né? Pelo PEC. É isso, gente. Acho que eu terminei. Nossa, falta ainda 7 minutos, mas foi isso. Eu trouxe aqui as referências de tudo que eu falei. E é isso. Obrigada. Deixa eu... Stop. Pronto. Monique, mais uma vez agradecer a oportunidade de poder trazer um pouquinho da tua experiência, da tua vivência com plataformas e cuidado digital, né? Também compartilhar com o pessoal um pouquinho do que está sendo desenvolvido.
né? Que é importante eles saberem que a gente precisa pensar em alternativas para além das entregas do ESUS, né? E hoje a gente tem relatórios muito ruins no ESUS, eles não nos direcionam para linhas de cuidado, para care gaps, para nada disso, né? E essa plataforma, ela vem com principalmente a plataforma, com uma forma da gente, inclusive, padronizar e conseguir melhorar o nosso olhar para alguns usuários, porque a ideia de uma das entregas nossas, né, com a plataforma é conseguir trabalhar com a classificação de risco, conseguir que a própria plataforma nos indique quais são as abordagens que a gente pode fazer com aquele usuário, né? E tudo isso sem a gente pensar em trabalhar com mais bases de dados. Na verdade, é para cada vez qualificar mais. E isso nos remete muito à questão do quanto a gente precisa estar sempre qualificando o nosso registro no ESUS, porque para a gente ter uma plataforma que nos entregue relatórios adequados, a gente precisa da qualificação do nosso registro, né? Então, se eu acabo falhando na hora do registro, eu não vou ter a devolutiva de um relatório que pode ser minucioso, que pode me ajudar, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui. Várias pessoas já elogiando, né? Gostando da plataforma, do Cuidar Digital. Deixa eu ver aqui. A Regiane Trentini, ela falou também da questão do desafio, né? De como a implantação da PS está se colocando, logo no começo da tua fala, Monique, de como a PS está se colocando nos projetos da saúde suplementar, né? Que a gente já vê muitas empresas investindo em médicos de família, enfermeiros especialistas e outros núcleos profissionais, porque eles entendem que só o investimento em hospitais, em rede especializada, acaba ficando, além de encarecendo, também não é resolutivo, né? Não acabam reverberando melhor conduta, melhor experiência do usuário no serviço, né? Na rede, em termos com o próprio cuidado dele também. A Regina também falou maravilhoso. Se eu não me engano, ela falou maravilhoso na hora que tu estava já mostrando a plataforma. Sabia que você ia ficar feliz. Pessoal aqui falando top, muito legal. Parabéns, Monique. Excelente explanação. Obrigada. Nossa, Mas muito bom. Assim, a plataforma é aquele desafio, né? Que a gente precisa explorar a base da SUS e ver o que a gente consegue. Mas é uma entrega bem valiosa, assim, acredito, para todo mundo. Sim. Não, e assim, a gente conseguir coordenar de fato o cuidado com informações que a gente já tem, né? Porque o sentimento que a gente tem hoje é sempre da burocracia e de estar sempre fazendo o mesmo do mesmo. Então, às vezes, a gente precisa entregar uma informação diferente, mas que a base de dados seria a mesma. Então, a gente precisa fazer documentos diferentes, né? Muitos documentos em papéis ainda. Né? Se a gente for pensar que o pessoal ainda, às vezes, trabalha com documentos próximos do SSA2, que é um documento que já foi descontinuado pelo Ministério da Saúde há alguns anos, né? Uhum. Então, cada vez mais a gente poder utilizar materiais digitais, né? A informatização da saúde mesmo, né? Que seja aliada do profissional e do usuário. Não tem como voltar atrás, né? Acho que a pandemia acelerou um pouco esse processo, que já estava em discussão, né? Então, algumas ferramentas aí foram implementadas, assim, a gente teve que se adaptar. Então, não tem como reverter. Mas como a gente vai qualificar e garantir a segurança do paciente, então isso tudo está em discussão, né? E é importante a gente trazer à tona. Eu acho que, de repente, vale também a pena resgatar aí a pergunta, né? Que a gente fez lá no início da reflexão, né? Se vocês pudessem participar, assim, da construção de um prontuário, assim, o que vocês acham mais relevante, o que vocês priorizariam? Acho que seria legal assim, a gente pensar nisso, até para a gente entender que o sistema que a gente usa, por que a gente está registrando aquilo, né? Que não é uma ferramenta burocrática, como eu falei, ele precisa fazer sentido, senão realmente cria uma resistência, eu não vou querer ficar ali perdendo meu tempo registrando aquilo. Uhum. Enfim, se alguém quiser comentar sobre isso, acho que seria legal. Já vou continuar aqui dando seguimento também a alguns comentários. Né? A Regiane também falou, nossa, muito bom, simplesmente agregaria muito nas nossas funções diárias, e é justamente esse é o nosso objetivo, né? Agregar, não agregar mais trabalho, né? Mas agregar mais valor, né? São essas questões, principalmente de pequenas entregas, que a Monique também comentou. O Matheus falou, sim, sobre direcionar os indicadores e organizar as informações de forma padrão, exatamente. E daí, a partir disso, a gente
organiza o que a gente chama de POPs, né? Que são procedimentos operacionais padrão, também para o registro das informações, né? Porque muitas vezes a gente acaba mexendo no eSUS de forma quase que intuitiva, porque falta uma qualificação, principalmente de dicionário de dados, né? Que não é uma coisa amplamente divulgada e que a gente, por exemplo, depois não entende por que uma gestante não saiu do nosso relatório de gestante, mas é porque a gente não viu todos os passos, que é finalizar o CID de gestação, precisa encerrar, atualizar o cadastro individual dela também como gestante, senão ela não deixa de ser. E outra coisa, né, que é um relatório de gestante e puérperas. Aí elas ainda são puérperas e a gente já quer que ela saia daquele relatório. Relatórios que não nos identificam quem são as nossas gestantes de alto risco, que fazem pré-natal em outros serviços da rede, né? Então, isso a plataforma vai poder nos ajudar, né? Hoje a gente tem uma lista muito pobre, digamos assim, né? Em que a gente tem uma lista de gestantes, a gente não consegue ter ali a classificação de risco. Para quem que a gente tem que olhar diferente, né? Então, o princípio da equidade mesmo já fica fragilizado, porque a gente parte de uma lista nominal por ordem de nome e que não nos dá muita informação, né? Ela fala praticamente de quando foram as últimas consultas, mas não me fala quantas consultas, não me fala em que semestre, em que trimestre aquela gestante foi captada, né, pela equipe. E isso tudo agrega valor à qualidade do acompanhamento, né? E da forma que está hoje, Ivan, também, por exemplo, para o primeiro indicador, né, consolidar aí as 6 consultas, do relatório que a gente tem que ficar juntando um a um, de 6 meses lá para trás, para conseguir identificar. Acessando a base, a gente já tem essa informação de forma mais fácil. O problema é decifrar a base e encontrar tudo que a gente quer. Sem dicionário de dados, sem acesso a código-fonte, a gente tem uma limitação também, né? E a gente está falando de relatórios que são extraíveis, né? Que a gente consegue extrair do eSUS. Fora os outros que a gente não consegue, mas quando a gente decodifica a base, a gente já tem acesso, que, por exemplo, são os relacionados a atendimento odontológico, né? Que a gente, inclusive, pela base, quando a gente extrai, a gente consegue segmentar, inclusive, o CID do atendimento, né? Independente se foi um ou mais, a gente consegue até essa informação. Então, a gente tem só praticamente 4 relatórios operacionais, inclusive em que um deles é bastante confuso, né? Que é o de hipertensão e diabetes, que hoje, infelizmente, não agrega muito valor para a gente, né? No acompanhamento, porque ele não dá muitas informações. Seguindo aqui, daí, então a Ellen falou muito legal, muito bom. Alguém me deu razão aqui, acredito que seja da plataforma também, que foi o Rogério. A Fabiane também, excelente apresentação, tema super necessário e atual, organização da informação. A Nayara, ótimo, uma coisa que sinto falta estar integrado no registro do eSUS é a medicação que aquele paciente retira na dispensação da farmácia e a quantidade retirada, de forma que esteja integrado no prontuário para todos os profissionais consultarem a qualquer momento, pois esse registro ainda está integrado apenas ao IJA. E assim, Nayara, tem prontuários eletrônicos, principalmente a gente, né, que já teve experiência no Rio, em que o sistema da farmácia ele é tão bem integrado que ele integra estoque. Então, quando as pessoas, né, os profissionais estão dentro do consultório fazendo a prescrição, eles conseguem ver quais as medicações que tem lote, que estão disponíveis. Então, a gente consegue cada vez mais contemplar, inclusive, receitas em que a gente dê acesso àquele usuário, né? Então, por exemplo, entre uma dipirona e um paracetamol, muitas vezes que a gente fica na dúvida, em alguns casos, de qual prescrever, a gente lá no consultório consegue saber qual que tem na farmácia. Então, a gente tem a garantia do acesso à medicação também, né? E isso é muito importante, né? Isso ajuda bastante na coordenação do cuidado e na integração, né, profissional. A Regiane daí concordou, o Matheus falou aqui, seria muito importante a integração com os demais sistemas de informação além do eSUS, como o IJA, e até mesmo englobar algumas outras funções, como dispensação de medicações dos farmacêuticos. Elas da Nayara. Além disso, gente, meu sonho é que integrasse o eSUS com o CISREG, né? Que a gente não tivesse que fazer duplo encaminhamento, só encaminhasse para lá. O eSUS prometeu isso, né? Essa interoperabilidade, né? Mas... eu estou sonhando com isso ainda. A Nayara também falou que, além da dispensação, toda a informação orientada pelo farmacêutico no ato da dispensação, e isso é totalmente importante, né? Faz toda a diferença. O Matheus aí falou também da integração com os demais sistemas, né? Prioriza isso e exclusão de cadastros duplicados. Então, gente, temos uma boa notícia. Com essa base,
a gente, infelizmente, ainda é bastante manual essa questão de duplicação de cadastro, que a gente tem que unificar, mas é um dos relatórios que o ESUS não dá e a gente está trabalhando para fazer essa entrega, né? Para a gente poder fazer a unificação, já ter, em vez da gente descobrir os cadastros que estão duplicados quando a gente vai buscar por um paciente, a gente já tem o acesso direto deles, e daí a gente vai ganhando tempo e vai qualificando o registro também desses usuários. Só um spoiler aí, mas é bem assim, ainda precisamos validar, assim, é bem crua ainda a informação, mas a gente mapeou, a princípio, 350 mil. E aí a gente está tentando entender, porque você pode ter usuário que era cadastrado em uma unidade e migrou para outra, né? Então a gente estava tentando até pedir para o programador ver se ele acha também a data de cadastro nessa lista e se tem a situação, não sei se na SUS tem sido registrado isso, se o paciente está ativo ou inativo, né? Porque aí se ele saiu de uma unidade e foi para outra, se foi inativado, a gente conseguiria já limpar um pouco mais, né? Porque 350 mil é coisa para caramba. Mas, a princípio, a gente tem esse dado e aí a gente vai tentar agregar aí com mais dados, né? Data de cadastro, a situação, mas também precisa ter o registro. Eu não sei se a situação é registrada hoje no ESUS pelas equipes. Na última conformação, na última atualização do ESUS, eles estavam vinculando data da atualização do cadastro individual. Daí isso ia ajudar muito a gente, né? Saber qual que foi o último cadastro que foi atualizado para essas pessoas que estão com cadastro em 2 unidades, sabe? Que consideram mais atual, né? Mas eu não sei, porque algumas versões do ESUS, eles avançam e daí na próxima versão eles recuam em algumas questões, né? Eu não cheguei a reparar se eles recuaram nessa ou não. Mas cada tem vez mais como também inativar, né? Se o paciente sai do usuário, sai de uma unidade, vai para outra. A gente só não sabe se isso está sendo registrado de fato, né? Sim, isso mesmo. E aí, pessoal, alguma dúvida? Alguém que queira aproveitar a Monique aí com a gente? Tirar alguma dúvida? Fazer mais um comentário? Eu vi que essa questão da farmácia é uma dor importante aí do pessoal, né? Porque, de fato, fica muito fragmentado, né? Mas é isso, eu acho que o ESUS precisa evoluir muito ainda, a gente precisa pleitear isso junto ao Ministério, quais são as prioridades, né? Quando a gente fala, né, já falando da pergunta, o que teria primeiro, assim, conseguir ter tudo de uma forma centralizada, não posso ter um sistema, por mais que tenha um sistema, né, de dispensação, que a gente precisa ter controle de estoque, né, às vezes faturamento, mas que eu consiga resgatar isso também no histórico, né, desse usuário. Então, isso tudo tem que ser realmente considerado aí quando você pensa em evolução do sistema. E customizações também várias, que eu acho que isso também é um ponto crítico, já que o ESUS ele atende o Brasil todo, né? Sim. E, na verdade, se a gente for pensar, o ESUS hoje, ele é muito direcionado ao cuidado do paciente, né? A gente, no Rio, as experiências de prontuários que eu tive, eu passei praticamente por 4 tipos de prontuários diferentes. Eles eram prontuários eletrônicos que contemplavam, né, o cuidado, o direcionamento dos indicadores, do registro oportuno dos pacientes, mas também emitiam muitos relatórios gerenciais. Então, o ideal é que a gente migre para isso, né, que o ESUS ele não seja só uma ferramenta que seja um prontuário para o paciente, mas que seja uma ferramenta de gestão da clínica também, né? Então, que a gente tenha um estoque de almoxarifado ali, o estoque acessível, não do almoxarifado só da farmácia, mas também do almoxarifado, da unidade, porque a gente vai ter controle, vai estar o tempo todo fazendo, que é basicamente o que a gente tem hoje no sistema privado, né? Onde tem os blocos, eu vou fazer uma cesárea, então eu tenho basicamente esses gastos, né? Então a gente tem uma previsibilidade e aumenta a qualidade do serviço, garante estoque, né, adequado, oportuno, e a gente evita a perda, né, de material, que hoje a gente acaba muitas unidades têm muita dificuldade em fazer cálculos de consumo médio mensal, né? Então, e quando fazem é isso, várias planilhas paralelas para ter controle, né? Seria muito melhor que ele fizesse uma prévia dos tipos de consultas que estão sendo colocadas. Então, por exemplo, fez tantos exames citopatológicos. Então, ele faz uma base de cálculo de quantos espéculos e já direciona um pouco o que tem em estoque e o que precisaria ser pedido, né? O ideal é que a gente avance para isso também, né? Não seja só algo para o usuário, mas para a gestão também.
Já deve ter acontecido também os profissionais ficarem meio no escuro. Será que tem medicamento? E o usuário tentar pegar e não ter mais a medicação, né? Não sei se isso acontece, mas aí se eu tivesse visualizado antes, acabou o estoque, né, já de repente, né, direciona de uma outra forma. Então, acho que tem muita coisa, eu concordo plenamente, assim, que precisa beneficiar também o profissional, porque de fato isso devolve, né, para a qualidade do atendimento e satisfação do usuário, né, no final. Não pode ter um prontuário que só enxergue um lado, né, do processo, precisa beneficiar o todo. Eu acho que pensar nessa inovação toda com o prontuário que a gente tem hoje é bem difícil, né? Eu acho até um pouco injusto também, às vezes, né, tem pagamento por desempenho atingindo meta. Se você não consegue monitorar mensalmente, né? Se o teu prontuário não te dá um relatório que te deixe monitorar todos os indicadores do Previne, por exemplo, né? Então, acho que são pontos que a gente tem que levar para discussão com o Ministério e pleitear mesmo. Com certeza. Aí, Monique, pessoal aqui também complementando, só agradecer, excelente apresentação, gratidão, muito bacana, obrigada pela aula. Não sei se o Jonas quer falar, nosso anfitrião aí, super anfitrião. Então, acho que a gente já pode ir caminhando para o final, né, das nossas apresentações e agradecer, né, pela brilhante aula de Monique. Obrigada. Eu Foi queria, ótimo. eu queria então aproveitar e repassar essa oportunidade para a Monique, para ela fazer as suas considerações finais, né? E depois a gente dá continuidade no findar de mais um seminário. Bom, assim, é só agradecer também, é sempre uma troca, né, um aprendizado mútuo aí. Então, quando eu fui construir a aula, fiquei muito nesse desafio, eu preciso levar o relevante, né, que de fato motive as pessoas a entenderem por que a informação em saúde, né, e qualidade do registro é tão importante. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma troca legal e o que a gente puder fazer para ajudar com as ferramentas de apoio que a gente conseguir explorar no ESUS, a gente vai compartilhar aí com vocês para ajudar no dia a dia de trabalho, né, facilitar e otimizar o tempo, né? Porque no final das contas a gente registra, a gente quer que aquilo faça sentido, né? Ter uma devolutiva para que eu consiga avaliar se as minhas ações estão sendo efetivas de fato. Então, se o ESUS ainda não conseguir evoluir, a gente vai tentando ali por trás ajudar de uma outra forma. Mas foi muito bom, agradeço muito, tá, essa troca. Vanessa? Muito obrigada, Monique, por ter compartilhado aí sua vivência, suas experiências, sempre de muito valor aí para a gente. E estamos cada vez mais ansiosos com a entrega da plataforma, né? Para a gente avançar cada vez mais nesses relatórios. Obrigadão. E os relatórios aí dos duplicados também, a gente vamos avançar, validar e disponibilizar para ajudar aí na qualificação também e limpeza, né, desses dados. Obrigada, Van, foi ótimo.